Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pluralismo. Esse é um podcast que nasce com uma proposta simples, mas muito poderosa: ouvir diferentes vozes, histórias e perspectivas. Aqui a gente fala um pouquinho sobre cultura, sobre sociedade, sobre vida, sobre negócios e sobre tudo aquilo que nos ajuda a entender melhor e também a entender o mundo no qual vivemos, tá? Então, se você gosta de boas conversas, gosta de bater papos super interessantes e gosta de aprender, coloca o fone, fica à vontade, porque pensar é plural. Hoje nós tratamos, como das outras vezes, de um tema muito especial e sem delongas eu já parto agora para a introdução do episódio de hoje. A educação é o espaço onde vínculos se constroem, expectativas são projetadas e referências ganham forma. Em um momento simbólico como esse, logo após o Dia Internacional da Educação e durante a Semana da Visibilidade Trans, somos convidados a refletir sobre quem educa, como educa e quais corpos são legitimados dentro do ambiente escolar. Ser uma professora trans em sala de aula é enfrentar desafios que ultrapassam o campo pedagógico. É lidar com atravessamentos sociais, afetivos e institucionais, ao mesmo tempo em que se constrói um lugar de escuta, acolhimento e autoridade simbólica para os alunos. Nesse cenário, as relações não se limitam ao ensino de conteúdos, mas envolvem identificação, espelhamento e transferências, conceitos amplamente discutidos pela psicanálise. Nesse episódio do Pluralismo, recebemos a professora Kel para uma conversa baseada no tema Ser referência é estar presente, olhares à luz de Freud, para refletir sobre o espelhamento, o afeto e a construção de referências na educação. Uma conversa sobre como o outro nos forma, como educar também implica na vida alheia e sobre como a presença pode ser por si só um gesto pedagógico revolucionário. Kel Valentim é escritora, professora interdisciplinar de Ciências Humanas e mestre em História Política e Bens Culturais. Escreve sobre políticas públicas, movimentos populacionais brasileiros e poesias. Com 7 livros publicados, coleciona prêmios literários. Referenciada 6 vezes em obras de outros escritores, atua na educação como ferramenta de mobilização social. Palestrante de questões raciais e de gênero, luta pela pluralidade cultural de identidades marginalizadas. Tive o prazer de conhecer a Kel em 2023 em uma mesa redonda que tratava sobre representatividade LGBTQIA+, na sala de aula, a convite de uma escola, de uma universidade de educação aqui do estado de São Paulo, e foi super prazeroso, uma conversa super gostosa, e eu pude aprender bastante sobre o que a Kel falou e compartilhou conosco naquele momento. Kel, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Eu falei um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, só que eu gostaria de falar, que você falasse, na verdade, sobre quem é a Kel. Quem é a Kel por ela mesma? Obrigada, agradeço o convite, agradeço a introdução. Poeticamente, eu gosto muito de falar que eu sou filha do sol quente, filha da terra vermelha, né? Mas eu sou professora, eu sou escritora, articuladora cultural, então eu olho para a educação com esse cuidado de perceber esses espaços como possibilidade de novas culturas, assim. Né? Sou uma pessoa preta, sou uma mulher trans e eu só falo isso como é importante marcar esses espaços, né? Porque são lugares que não sonhou para mim, que não foi possibilitado para mim, não foi de graça. Quando eu falo que sou uma mulher trans, uma mulher preta, eu estou falando exatamente desse lugar de não acessos, de não possibilidades que eu estou ocupando, assim, né? Não é sobre só me afirmar enquanto ser humano, é sobre lembrar que existiu um limite e eu ultrapassei ele em todos os momentos que eu estive para uma voz ativa, como a minha presença como um corpo pertencente para a vida de uma forma muito mais plural possível. Perfeito, muito bom. Para início de conversa, que a gente passa por aí 2 momentos muito importantes e muito marcantes, recentes agora para nós, né, essa semana, que agora no último sábado, dia 24, nós comemoramos, aí nós celebramos o Dia Internacional da Educação, que foi instituído pela ONU em 2018, né, e passou a ser celebrado em 2019, tardiamente Uhum. demais. E na quinta-feira, agora dia 29, nós temos o Dia da Visibilidade Trans, que também é uma data celebrada tardiamente, que vem aí a aparecer nos nossos calendários em 2004, tá? Eu queria te perguntar qual é a relevância desses 2 temas dentro do contexto da sociedade a qual vivemos.
Perfeito. Olhar para esse corpo, você nunca pensa nesse corpo dentro da educação, né? Existe uma associação muito imediata, muito maldosa, criminosa e irresponsável de acreditar que mulheres trans são só prostitutas, que esse lugar é o lugar reservado para esses corpos, né? Limitando essa existência, assim. Então é muito claro olhar para essa mulher e acreditar que ela tá na margem, né? Porque é realmente a maioria das nossas vivências. Realmente, mulheres trans, travestis estão postas na limitação da vida, né? Então, quando eu olho para a educação, eu tenho que pedir licença o tempo todo para ser ouvida, porque não esperava que essa mulher fosse realmente trans, que essa mulher também fosse uma mulher preta que está lidando com a educação de forma muito responsável, de forma muito honesta, assim, né? Quando eu olho para a educação, eu olho para de como que eu fui resgatada. E desse resgate, eu estou possibilitando novos resgates também, né? Porque esse movimento de existir, de me afirmar, de ser pertencente, às vezes é muito doloroso, assim. Custa muito caro, tem uma questão intelectual que tem que ser aprofundada e validada o tempo todo. As pessoas duvidam muito da gente, as pessoas olham pra gente e minimizam o nosso potencial, como se não existisse a academia para essas mulheres, como se não existisse ciência para essas mulheres. Então, uma mulher trans na educação é uma mulher trans que foi que teve esse privilégio de acessar esses espaços, conquistar esses espaços e vai ter esse cuidado, vai ter essa sensibilidade de entender o mundo de uma forma mais diversa, de fato, né? De olhar para a diversidade como compromisso social, não uma pauta lúdica, uma pauta fantasiosa para preencher currículo. Perfeito, muito bom. E dentro do ambiente acadêmico há duas conceituações, né, que distinguem aí o que é educação e o que é educação social. A professora pode falar um pouquinho para a gente sobre esses dois tópicos? Perfeito. Eu gosto muito de tratar essa diferença porque é urgente, né? A educação tradicional vai, por exemplo, olha para a geografia e fala, olha, cidade é isso, periferia é isso. E acabou. A educação social vai falar exatamente algo mais profundo que isso. Vai falar por que você mora na periferia e por que o lazer está no centro, está na cidade. Percebe? Se aprofundar sobre o conceito, sobre a teoria e transferir para você na sua realidade, né? Não basta saber do conceito, não basta saber de como as coisas são feitas, de como as histórias são contadas, mas quem é você dentro desse lugar, né? É jogar responsabilidade social dentro desse contexto onde a pessoa ela não se percebe, onde ela aprende geografia de uma forma muito engessada, né? Muito limitada também sobre essa ideia de aprender para uma prova, aprender para uma atividade, não aprender pela minha realidade, da minha construção como cidadão, minha construção como ser que tem interesse por essas áreas. Então, é exatamente isso, de saber que a educação tradicional tem suas limitações, só que a educação social tem esse cuidado de colocar a pessoa no centro, né? Esse protagonismo de como as coisas são movidas. Perfeito, muito bom. O aluno como protagonista. Sim. Perfeito. Eu busquei algumas informações, alguns dados, fiz algumas pesquisas para saber sobre o número, sobre a quantidade de professores e professoras trans no ambiente escolar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, também nas universidades, no ensino superior. Infelizmente, eu não achei quase nada ou assim dados assim muito superficiais, muito rasos. Eu nem quis trazer essas informações para cá por conta disso, tá? Porque foi algo assim que eu fiquei perplexo quando eu vi que não havia produção sobre isso, não havia matéria sobre isso, enfim. Tinha até uns estudos dos Estados Unidos que falavam um pouquinho mais sobre isso, só que eu queria trazer o contexto para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Aí, professora, eu te pergunto, por que ainda nós temos pouquíssimos professores e professoras trans no ambiente educacional, sobretudo no ambiente do ensino fundamental? Pela forma que essas mulheres trans e travestis chegam, né? Muitas vezes são vítimas do abandono, vítimas da violência, são expostas às ISTs muito cedo, né? São marginalizadas ao ponto de não olhar para elas como possíveis profissionais, assim.
né? É muito comum associar essas pessoas à falta de inteligência, né? E quando essas pessoas chegam na graduação, chegam nesses espaços que não esperava para ela, permanecer é outro lugar, né? Chegar nos espaços e permanecer são coisas totalmente diferentes, assim. Sim, Tanto é que as pessoas entram na graduação com muita facilidade. Agora, a se formar permanência é ali. violenta, o processo é violento. Então, ela tem de lutar com lutas muito invisíveis, às vezes, lutas que outras pessoas não tiveram imaginação da projeção que pode ser, percebe? Então, às vezes, é um banheiro que é negado, às vezes é um direito que é negado, e tudo isso com uma prova para amanhã, sabe? De uma atividade totalmente voltada por uma ciência que tem nada a ver com a dor que ela está sentindo. Né? Então, existe muitas políticas públicas que não acessam essas mulheres, e quando acessam de uma forma muito irresponsável, ou talvez frágil, ou não tem mesmo esse aporte para entender como que essa mulher ela precisa ser entendida e respeitada. Então, solicitar respeito para os espaços é muito exaustivo também, né? Sim, ter que explicar também, né, várias vezes a mesma coisa, o Sim. mesmo contexto, também é muito cansativo, imagino eu. Então não se forma porque a morte veio antes. As mulheres trans não se formam, as mulheres travestis não se formam porque a morte veio antes, né? É exatamente isso. Hoje nós falamos sobre ser referência, estar presente, olhares à luz de Freud. E esse tema surge a partir de uma das suas produções, né, científicas, o qual o título é O Residente Educacional como Referência aos seus alunos, por meio da análise da neurose de transferência de Freud. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, Kel, e nos desse uma introdução sobre o tema. Perfeito. Eu sou apaixonada por educação. Eu até brilho assim, apaixonada pela psicanálise que eu descobri na graduação. Então, a transferência de Freud é o fenômeno, né, da psicanálise que vai falar sobre como é que uma pessoa transfere padrões de comportamento, sentimento e emoções, né, que ela vivenciou na infância por uma outra pessoa. Né? Então, olhando como professora, me percebendo como educadora, até certo ponto eu achei que era só afeto. Eu achei que, nossa, esses alunos gostam de mim. Eu sou muito afirmada, eu sou muito querida. E tá tudo bem. É um respeito, uma validação do dia a dia, né? Porque eu passo com elas o tempo todo, assim, né? Então eu percebi que tinha muito afeto. Tudo bem. Contudo, eu precisei sair de uma instituição para ir para uma outra instituição, para a escola pública, e foi na grafia que eu percebi que a transferência aconteceu, onde meninos e meninas escreveram exatamente o que eles sentiam e a minha importância para a vida Eu deles. cheguei a ver isso no seu trabalho lindíssimo, A muito própria tocante. grafia, eles escreveram com as próprias letras, mensagens do meu caderno, meu diário de bordo, sobre quem era a Kel para eles e por que era tão importante a minha presença ali, e era muito mais que afeto. A transferência foi exatamente isso, onde eu fui muitas vezes melhor amiga, eu fui mãe, eu fui a pessoa da referência, como se fosse uma pessoa famosa mesmo, antes de ser a professora. Antes de ser a professora. Então, primeiro tem o encantamento do meu Deus, ela é escritora, quero ser escritora também. Ela é uma pessoa preta e está nesse lugar de destaque, eu quero destaque também. Ela tem. Ela é poliglota, ela está envolvida em projetos que eu gostaria de estar também. Então foi dando possibilidades. Tem uma frase da Tássia Reis muito forte, que ela fala que ninguém disse para ela que ela não podia ser, mas também ninguém disse que ela podia. Uhum. Quando eu entro na sala de aula, eu falo para os meus alunos que eles podem sim, que eles existem, que eles merecem ser ouvidos, assim. Então, eu transferi, né? Esse fenômeno aconteceu justamente por quem eu sou, pelo que eu falo e por tudo que eu represento, né? Essa luta. Tanto é que eu sou vista como é, esse vínculo afetivo por várias características, seja pela questão preta, seja pela questão de ser mulher, seja pela questão de ser LGBT, mas também por questões voltadas por profissionalismo, pela dicção. Eu percebi que eles gostam muito de como que a minha fala é muito voltada
para calma, para respiração, para o carinho, pela forma que eu dou novos exemplos de explicar a mesma coisa, assim, pela paciência, porque a paciência ainda é algo negado para as escolas, que tem muita produção, que tem, não, é para amanhã, tem que ser rápido, né? Então, existia muito desses lugares que eu não sabia pelas formas que eu era transferida. Eu só era transferida. Eu foi nesses escritos, manuscritos, que eu percebi o tamanho que eu era para essas crianças. Perfeito. Kel, em uma das suas últimas experiências, você atuava como residente, Uhum. certo? E aí você desenvolveu seu trabalho em cima disso, né? De residente de uma faculdade de educação. E você fala agora sobre paciência, né? E sobre a sobrecarga que o professor tem ali por produção, por cumprir objetivos ali que a coordenação passa. Você acha que o professor, ele tem tempo, ele consegue fazer essa transferência? Você acha que é uma coisa que é natural do professor ou você acha que às vezes o sistema o consome tanto que ele não consegue chegar nesse espaço? A transferência, ela é inconsciente. Ah, Ela muito bem. acontece. Ela só acontece e vale do professor entender, saber lidar com isso, usar isso para tentar resgatar aquele aluno de alguma forma, ou simplesmente tentar lidar com a forma que ele consegue, porque tem outras demandas, né? A transferência não é a salvação da educação. A transferência não é o que vai definir uma educação boa de uma educação ruim. É uma estratégia. É uma estratégia que, sabendo do conceito, sabendo do que acontece, olhando para psicanálise com esse carinho, a gente consegue perceber que já que acontece, a gente começa a repensar nossas ações, a repensar o nosso perfil, a nossa persona como profissional e querer ser melhor, assim, querer dar sempre a melhor aula. Eu conversei com uma professora da faculdade sobre como que às vezes me angustiava essa sensação de não conseguir ser a melhor professor o tempo todo, de como que eu sempre fui, porque as minhas aulas dentro da residência, sozinha, né, de aplicação, eram com muito planejamento, com muitas semanas de planejamento. Então dava uma aula maravilhosa, né? Eu pegava uma aula e transformava para aquela sala. Agora, será que eu conseguiria fazer de segunda a sexta numa escola da rede pública com as limitações, né? Eu dei uma aula muito forte para uma ETEC, onde eu falei de Naruto para falar de questões geopolíticas, assim. E foi maravilhoso, porque eu tive o tempo todo para falar disso, né? Do que era golpe de Estado, dos personagens, da relação de poder, o que é uma organização, como que se forma, o que é revolta, o que é a dor, como que as pessoas se mobilizam em função de um movimento, assim. Qual é a importância da psicanálise para a educação? É extremamente importante para essa questão de investigação. Eu preciso lembrar que a educação não é neutra, que os meus alunos são diferentes, e se são diferentes, eles pensam diferente. Se pensa diferente, aprende diferente. Então a psicanálise tem esse cuidado, essa atenção de olhar como que eu consigo acessar essas pessoas, acessar esses alunos de uma forma cada vez mais profunda, assim. Quando eu fui residente, eu percebi que tem uma distância entre ser residente e entre ser professora. Porque o residente tem mais tempo, o residente tem mais acesso aos É por alunos. isso que eu te perguntei da questão do professor, né? Você falou, inconsciente, o processo me deu um clique que eu falei, nossa, mas será que lá... Exatamente. Como residente, eu estava ouvindo direto. Eu tinha respostas muito rápidas. O professor ele tem que dar uma aula em 50 minutos do material que já está pronto e tem que correr. Ele não consegue perceber que a forma que ele fala, que a rima que ele usou alcançou um menino que é fã de Emicida. Ele não percebeu, porque ele precisa da aula de história. Perfeito. E em que momento da sala de aula você começou a perceber essa transferência de uma maneira mais explícita? No meu primeiro ano. No meu primeiro ano. Eu comecei com o Fundi 1, né? E eu sempre tive uma linha muito maternal, assim, de cuidado. Eu sempre me percebi muito afetuosa e no Fundi 1, no segundo ano, no segundo B, eu tive essa sensação que eu era mais. Eu era
eu representava outras camadas para essas crianças, assim. Era muito afeto, e era uma devoção, era uma preocupação se eu ia todos os dias. Eu lembro que eu ganhava muito presente, muitos presentes, assim, e presentes feitos por eles, né? Que tinha tempo. Hoje, o que nós temos de mais precioso é tempo. Uma criança que para o que ela está fazendo de lazer para fazer uma coisa com as próprias mãos, para uma pessoa que ela acabou de conhecer, assim, foi algo muito forte para mim. Receber esse amor de um lugar que eu achava que eu ia sofrer transfobia. Uhum. Isso é muito forte. Eu nunca sofri transfobia pelos meus alunos. Eu estou falando de crianças de 6 anos a 19 anos. Eu atuei Perfeito. no FUD 1, no FUD 2 e no ensino médio. Eu nunca precisei me legitimar para os meus alunos quem eu era. Eu sou a professora de vocês, sou professora de ciências humanas e ponto. Eu tenho uma presença assim tão marcada, tão forte assim, que eu nunca me permiti ser desrespeitada. E eu sempre fui muito acolhida pela direção e pela coordenação também, né? Eu percebi que tinha um tato para lidar comigo até com receio de errar e enfim, de me causar algum tipo de constrangimento, assim. Mas eu lembro que eu sempre tive esse lugar de muito respeito, assim. Eu sempre fui muito respeitada. E dar aula com respeito dos alunos, trazendo riso em sala de aula, sendo a professora jovem, legal, assim, me permitiu acessar lugares que é difícil de acesso mesmo. Perfeito. Professora, a senhora comenta bastante da questão do ambiente escolar, né, entre os muros da escola, e eu queria saber se isso transpassa os muros da escola, se isso chega nas famílias dos alunos, se há uma devolutiva, se há ali no encontro de pais e mestres, algo que, sei lá, um pai de repente traz alguma situação que fala, olha, meu filho foi muito tocado pela professora, enfim, meu filho melhorou muito em questões em tais aspectos por conta das ações que a professora tomou. Sim, eu tenho memórias muito bonitas de mães querendo que eu permaneça naquela escola, sabe? Não, você não pode sair dessa escola nunca, assim. Mas uma memória muito forte foi quando um aluno ficou falando: "Ah, minha professora é a melhor. Eu amo a Kel. A Kel, a Kel, a Kel." E teve uma reunião de pais. Levaram presentes pra mim. Os pais levaram presentes pra mim. E quando viu que era uma mulher trans, teve um constrangimento assim do tipo: meu Deus, a gente só não esperava, porque achava que eu era a Raquel. A Ikel era o apelido, assim. Aham. E ficou esse momento do tipo de muito constrangimento, porque não imaginou, não pensou que uma criança amasse tanto esse corpo que a gente aprende a odiar. Porque é aprendido a odiar essas mulheres, né? A ter essa aversão, assim, é ensinado, né? Do que é bonito, do que é feio, do que é errado, do que não legitimável, sabe? Uhum. Então, essa memória tem muito marcada do constrangimento. Ela pediu muita desculpa, assim, mas foi uma reação muito natural dela é você? E eu não era professora, eu era residente, mas eu tinha um espaço tão grande assim que as pessoas sempre me confundiam com uma pessoa da coordenação. Todo mundo achava que era da coordenação. Não, eu sou residente, eu acabei de chegar, é meu primeiro ano. Porém, uma referência. Porém, uma referência. Muito bom. E eu queria saber o que levou você a pegar a residência, né, o seu espaço educacional ali, como um objeto de estudo e não simplesmente como uma experiência profissional. Perfeito. Isso aconteceu porque eu estava o tempo todo imersa na educação. Então no início eu tinha um estágio, depois do estágio eu tinha horas obrigatórias de residência, que era o programa da faculdade, e se somavam o dia todo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com esse tempo todo. Não é possível que estar tantas horas assim não me gere ciência, não me gere ainda mais forte, não me torne uma mulher maravilha da educação, entendeu? Porque eram 4 anos, né? Porque a residência, desde o primeiro ano até o último ano, produzindo, estando em sala de aula, estando dentro do PPP, dentro das propostas pedagógicas, tanto no ao dar aula, mas ao pensar as práticas para dar aula. Então eu estava muito imersa. Foi nesse momento que eu falei: o meu TCC vai sair daqui porque eu investi muito tempo. Tanto é que eu comecei a escrever meu TCC em 2023.
2022 eu entro na faculdade, em 2023 eu começo meu TCC e eu termino. Então, quando eu fui entregar meu TCC em 2025, eu falei, tá pronto, pro meu orientador, assim. Já Então, tinha sido afetada, já estava marcada ali. tava pronto. Ele falou assim, olha, eu estou aberto a contribuições. Nós conversamos, tivemos novas ideias para compor o material, mas eu nunca tive dúvida. Isso é muito importante. A graduação não é a mesma coisa para todo mundo, né? Uhum. Existe muita dor para muitas pessoas, mas para mim foi muito leve. Eu sempre fui, eu gostava de estar lá. Sempre. Isso na faculdade de educação. Sim, sempre teve muitas contradições, sempre teve lutas, assim, que eu sempre precisei reagir, mas eu fui muito feliz lá dentro, né? Sim. E uma felicidade que às vezes nem vinham de lugares óbvios, vinham dos meus afetos, vinham dos meus afilhados, vinham do meu corpo ali, né? Das minhas potencialidades que eu vi como proximidade, assim. Perfeito. Eu perguntei para a professora se foi durante a faculdade de educação, só para que vocês entendam, porque a professora tem outras formações também, tá? Ela não é só formada em ciências humanas, ela tem outras formações. A gente estava batendo um papo antes aqui no caminho do podcast, enfim. Aí por isso que eu perguntei, porque são ambientes diferentes, né? Sim, Então, acho que total, total. A gente conversou sobre como que eu adorava passar. Eu adorava prestar uma prova para ter a sensação que eu passei. Então, muitas vezes eu fiz vestibulares e provas para falar, olha, meu Deus, sou consegui. maravilhosa. Mas é desse lugar, assim. Eu lembro que eu nunca me vi como uma pessoa bonita. Eu nunca vi como uma criança bonita. Só que eu era inteligente. E as pessoas falavam que eu era inteligente. Então, eu ouvi isso desde muito cedo. Então, no ensino médio, eu sempre fui muito afirmada como a mais inteligente, a mais da escola, assim. Então, isso me trouxe uma força do tipo, olha, eu não consigo não ser bonita, eu não consigo me sentir não feia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ser muito inteligente, assim. Ô, Kel, você acha que isso vem de uma cobrança externa, assim, social? Porque, assim, eu enquanto um homem gay, durante o meu processo de aprendizagem, tanto ali no ensino fundamental, quanto no ensino médio, isso foi parar na faculdade, tá? Mas sempre fui um aluno muito CDF, assim, e eu trazia muito comigo uma certa dor de que eu precisava me mostrar como melhor para acabar fechando certas feridas ali que o meu entorno, os meus colegas me traziam por ofensas, por uma série de transgressões que eu sofria. Falava, no mínimo eu tenho que ser muito inteligente para eles me respeitarem sob essa ótica. O meu caminho é diferente. Eu sempre fui a CDF, só que era popular também. Eu era engraçada. Eu sempre fazia, mas eu fazia barulho, sabe? Uma algazarra, assim. Eu terminava muito cedo para fazer o inferno na sala de aula, assim. Então tinha esse lugar do tipo de ser aquele que era do esporte, que também era da arte, e que desenhava, e também dançava. Então eu topava tudo. Então uma coisa muito forte é que eu não tenho memórias de homofobia ou de transfobia dentro desses espaços. Aham. Porque eu lembro que a gente começa a dar nome, assim, com entendimento, né? Com conhecimento, com aprendizagem. Então, antes era só violência, antes era só desaforo, só desrespeito, assim. Então, hoje a gente olha, assim, e pode perceber do que estava acontecendo ali. Perfeito, muito bom. A gente comentou há pouco sobre o seu projeto, né, e sobre sua decisão de utilizar a sua experiência ali educacional, no ambiente educacional como objeto de estudo, enfim. E você traz no seu livro, né, o livro Eu Resido, algumas informações e traz muitas reflexões sobre algo que nasce desse processo. O que esse livro, o que essa produção tem de simbolismo para você? O que ele representa para você? Sim, eu acho que esse livro marcou definitivamente o meu ser professoral, assim. Eu sou escritora desde 2013, né? Mas foi a partir do meu terceiro livro publicado que eu falei, meu Deus, eu sou muito boa nisso. Porque no primeiro e no segundo eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas seguranças. Mas do meu terceiro eu percebi que a minha escrita era muito diferente. Tanto é que até a minha escrita para TCC é em primeira pessoa, muito poética, com referências para Shakespeare e para Lablache, porque realmente é a minha escrita, foi a minha formação, assim. Mas esse livro vai falar sobre
a educação, pela minha perspectiva, muito honesta, do dia a dia. Então vai ter data, não vai ser assim, eu fui. Não, foi no dia 15 de outubro aconteceu isso. Senti dessa forma. E é honesto porque é sobre como eu me senti, sobre como as coisas aconteceram e esse meu olhar sobre a educação. O nome do livro é O Resíduo, pela essa brincadeira de residência, né, do residir, de residente, e resíduo de resto, assim. Do que Perfeito. sobrava daquela depois da educação. E não sobrava nada, assim. É exaustivo, assim. O nosso corpo cansa muito. Principalmente para fundo de um que tem que ficar baixando o tempo todo, sabe? Dando esse auxílio com o corpo, assim. Mas eu estudei muito e eu me aprofundei, me dediquei muito. E quando eu chegava em casa, o que sobrava? Certo. Foi com esses resíduos que eu comecei a escrever. Eu escrevi desde o meu primeiro dia. Eu tenho. A primeira página foi escrita do 7 de março de 2022. Que massa, muito bom. E a minha última página foi em dezembro de 2025, assim, escrevendo o tempo todo. Depois do lançamento do livro, eu ainda permaneci escrevendo. Porque é importante para mim lembrar de quem eu era, de como eu me formei professora, para a professora que eu sou hoje, assim, porque tudo tem sentido. Eu só sou sensível porque eu passei por esse processo de entender a importância da sensibilidade para alcançar as pessoas, assim. Muito bom. E você comenta, você nos trouxe há pouco, o tanto de coisa que você já fez, né? Ser sempre super inteligente, correr atrás, ser uma pessoa muito ativa, academicamente falando, tal. E dentro de tanta coisa que você produz, tanta coisa que você traz, você acha que as instituições se aproveitam disso e tratam as pessoas como troféus, muitas vezes? Acontece muito. E às vezes repete pelo mesmo traço de comportamento, assim, né? Ai, você é trans. Caramba, sabe? E usa essa imagem como se você fosse esse totem, né? Essa alegoria, né? E como se fosse tão raro você estar nesse espaço, a gente vai usar tudo que você tem, entendeu? Às vezes é de uma forma perversa, às vezes de uma forma inconsciente ou por falta de cuidado também, né? E acontece muito, assim, de olhar para esses corpos e achar que, meu Deus, já que é tão raro ter, sabe? E fica usando e fica afirmando dessa imagem de uma forma até cansativa, assim, de como se a gente fosse só aquilo, sabe? Uhum. É um pouco triste porque parece que esquecem de que eu sou como um todo, né? Para falar assim, e você vai falar de questões raciais porque você é preta, e de questões de gênero porque você é trans. Só que lembra que eu tenho muita coisa para falar também. Eu posso falar disso e também de outras coisas. Eu posso partir disso e trazer novas reflexões, assim, porque eu sou uma pessoa plural. Né? Eu sou uma pessoa plural existindo e eu posso mudar de novo e eu posso ter novas perspectivas. Inclusive, eu escolhi Freud e não Lacan justamente por isso. Eu tenho uma coisa muito próxima de Freud que é mudar de ideia. Freud tem publicações que vai de 2 anos, 3 anos e sempre uma atrás da outra. Aí ele fala, mudei de ideia. É isso. É essa é, importante estar sempre estudando, sempre se atualizando, porque eu pensava de uma certa forma até um ponto, depois mudei de ideia, sabe? Então, por isso que a formação de professores também é importante, para saber que depois da formação, muita coisa precisa ainda ser questionada e entendida. Perfeito, muito bom. E qual é o limite saudável entre afeto e função pedagógica, especialmente no papel do residente educacional? Qual é o limite saudável entre você ser uma pessoa muito afetuosa e aí você separar isso do peraí, que agora eu sou a professora e eu tenho minha função pedagógica também. Você disse que é inconsciente, isso já responde muito Uhum. essa pergunta para mim, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de uma maneira palpável a diferenciação de um para o outro. Você precisa ter muita paz, você precisa se sentir muito em paz com as suas escolhas, né? Eu sempre falo, lute as suas guerras, escolha as guerras que você vai conseguir lidar, porque existe essa linha tênue de olhar para a educação, para a professora e falar de uma questão maternal e falar assim, ai, é vocação. Não.
ser professora é profissão, assim, né? Como nós lidamos com essa profissão é esse caráter que vai dar individualidade para cada pessoa, assim. Sobre o limite, eu falo muito sobre o quão da gente consegue resistir a isso, sabe? Eu consigo chegar em casa e desligar, eu consigo chegar em casa e entender que o problema da escola é da escola. As questões que envolvem o ensino, né? Eles precisam estar dentro desses lugares. E é uma organização muito emocional também. É uma inteligência emocional de ver o seu limite, de perceber até onde é saudável para você, né? E de como que você consegue também dar os seus limites. Falar assim, não, até aqui não. Olha, eu sou a professora de vocês. Isso é muito importante porque existe essa esse papel que é perdido, assim, sabe? As crianças, elas são menores, elas são informação e elas não têm essa consciência do que elas sentem, do que elas falam o tempo todo. E às vezes é importante dar esses limites, assim, e só dá limite quem se percebe nesse limite. Então, é uma luta, assim, de muita percepção. Se eu estou bem, se a minha saúde mental não está sendo afetada, de quanto isso me coloca numa responsabilidade que não é minha, né? Perfeito, muito bom. E como a escola enquanto instituição ainda falha ou pode falhar, ainda falha, né? Ou pode avançar no acolhimento de pessoas trans? Tem questões muito mais rápidas, né, imediatas, e tem políticas públicas, tem projeções, tem direitos, assim, que precisam ser resguardados, validados e o tempo todo reforçados em sala de aula. Mas, é, pra, quando uma criança se percebe trans, a gente ouve muitos pais, assim, porque eles que vão acabar influenciando mesmo, sabe? Sobre como que o filho dele ainda vai ser tratado. Então, eu sempre vou respeitar a criança pela forma que ela se expressar para mim, só que eu preciso olhar para a família e entender que é a família que vai olhar para esse menor e vai tomar as decisões que ele acha para essa criança, assim, né? Olhando por uma questão correta que é ou que tem de ser feito é isso, né? A família ela vai olhar para essa criança e conversar, talvez não sei se tem diálogo, mas acessar essa criança para possibilitar que ela tenha é, possibilidade de se abrir e de conseguir se construir esses pensamentos assim. Por que que eu me percebi diferente? De onde veio essa disforia? Né? Foi de um vídeo de um YouTube? Foi de como eu me sinto? Foi porque disseram que eu sou? Porque tem muito isso também. A gente nunca sabe como chega para essas crianças essas questões de gênero, né? Às vezes são mais naturais, são longas, às vezes são abruptas. Então, existe um papel que o professor não é esse psicólogo também, Uhum, né? sim. Então, tem de ter cuidado sobre como que a gente vai lidar com isso o tempo todo, porque é inesperado. E há uma sobrecarga emocional gigantesca, né? Dependendo Sim, sim. das ações que a gente toma. Porque a criança, ela fala, acho que eu sou trans, assim. E a gente precisa tentar lembrar de como que foi pra gente falar isso, de como que foi árduo, de como foi difícil, de como que a gente teve ou não apoios para entender o que era isso, assim, né? Então eu tenho que ter muita responsabilidade porque não são minhas crianças, são meus estudantes, né? Eles têm um papel legal que está com os pais, assim. Então eu posso dar informação, super dou informação para o pai, tento fazer esse movimento de explicar, de trazer uma conversa, de trazer um evento, uma proposta para palestra, assim. Mas a decisão não é minha. Perfeito. Agora me veio uma dúvida, voltando lá para Freud, falando de transferência. O processo de transferência, ele ocorre somente quando há a imagem de uma pessoa que apresenta ali um certo nível de superioridade, ou ele pode ocorrer naturalmente nos ambientes nos quais a gente convive. Por exemplo, eu posso me inspirar no meu amiguinho e ele faz um processo de transferência sobre uma certa atitude que ele tomou comigo e tudo mais, enfim. O que define a transferência é a identificação. Tá. Geralmente tem esse lugar de hierarquia,
porque a gente ouve pessoas que estão acima da gente, né? Geralmente. Mas é pela identificação. Então, quando tem essa percepção de uma pessoa tão grandiosa, que eu tenho orgulho, que eu me vejo nela. Transferência, referência. Sim, Tá. a transferência acontece justamente pela identidade que se referiu a outra pessoa. Ah, tá. É esse caminho, né? Perfeito. E é um espelhamento mesmo. Assim, nossa, eu quero ser daquela forma, eu quero ter aquelas características, aquele comportamento, né? Isso acontece porque lá na vivência anterior, a vivência da primeira infância, aquilo faz muito sentido, né? Certo. Então, por isso que tem essa questão maternal, tem essa questão paterna, né? Porque é um cuidado que a pessoa sente uma falta, né? É uma ausência que ele vai preencher com aquela nova pessoa que está chegando. Perfeito, muito bom. E Kel, o que que você tem feito hoje, no sentido de contribuir? Você sempre contribui, você sempre traz coisas muito interessantes, mas o que que você tem feito hoje, pós-formada? Perfeito. Eu sempre estou escrevendo, né? Em abril vai sair uma antologia poética de um sarau de Cotia, o Sarau Paraelos, que eu estarei presente nesse material, né? Mas eu estou no Instituto Cacau Show, eu sou professora mentora do time de diversidade e lá eu trato justamente essas questões, né? Eu falo sobre ciências humanas na perspectiva de corpos diversos, assim, né? Certo. Então, é uma forma de devolver para a sociedade tudo que a gente aprende, um compromisso social, né? Essa, essa, esse direcionamento sobre futuro. A gente vai olhar com mais carinho esse futuro. Perfeito, muito bom. Que trabalho bacana, porque eu passei por diversas instituições, diversas empresas. Eu sou um profissional de mercado. Hoje eu estou como professor, eu sou professor assim, eu acho que é a minha grande paixão ser professor, apesar de ser professor, eu não saí da área de negócios, eu continuei lecionando na área de negócios e eu passei por espaços que eram muito transgressores e que pouco se falavam, nada se falava sobre essas temáticas que nós estamos abordando aqui, né? Então, tinham certos lugares, certos ambientes dos quais eu fazia parte, eu acessava, que eu ouvia coisas assim que eu falava, não é possível que eu estou ouvindo isso nesse ano. Então, daí a importância de realizar trabalhos nesse tipo, e parece muitas vezes que é um negócio repetitivo, que é o ABC, só que não é, né? É algo que vai muito além, é algo que precisa ser dito o tempo inteiro, porque as pessoas parece que não entra na cabeça das pessoas. Por que Uhum. que você acha que isso acontece? É porque para aprender tem que ter interesse. Para aprender tem que sair de uma zona de conforto, assim, né? E às vezes aprender tira meu lugar de privilégio. Reconhecer me tira o lugar de privilégio. Me desestabiliza, né? Qual a estrutura vai ceder, né? Para ficar mais frágil, percebe? Então, é uma lógica, né? É uma política para marcar mesmo limites, assim. Perfeito, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, se você pudesse só citar alguns, os mais. Eu sei que são muitos, enfim, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre eles, desse um resuminho aí pra gente sobre o que eles falam, sobre o Perfeito. que você escreveu. Eu publiquei 7 livros. Os últimos 3 são os meus preferidos, assim. Mas o sétimo fala sobre educação, esse lugar da educação privada e da educação pública, diferenças, aproximações e experiência. O meu sexto vai falar sobre esse movimento migratório, né, da questão geográfica e histórica, de o que é Nordeste, o que é Sudeste, esse movimento Paraíba-São Paulo. Eu vou falar do momento como uma referência muito familiar, né, sobre como foi pra gente não encontrar essa São Paulo da menina dos olhos, né? Certo. E o meu quarto livro é Quatro Suicidas e uma Peruca Cor-de-Rosa, onde eu falo sobre suicídio com um olhar muito responsável sobre das crianças que sobreviveram, né? De crianças que resistiram à dor, que resistiram ao desespero, porque é muito atual,
né? Olhar para uma criança e perceber que você tem ideia do universo que ela está ocupando, das dores dela e de como as pessoas diminuem dor de criança, achando que é coisa de criança, que é menos importante, assim. Então eu olho para essas crianças com uma responsabilidade de eu não vou salvá-las, mas sozinhos vocês não estão, sabe, nesse Uhum. momento para lidar com isso. Vocês não precisam passar por isso sozinhas, assim. São os que eu mais me aproximo, assim. Tem o meu quinto que é sobre que fala de poesias, né? Vai falar dessa mulher trans que é preta e tem os seus próprios as suas próprias batalhas, então tá numa questão lúdica, uma poesia um pouco mais agressiva às vezes, um pouco mais ritmada, né? Tem uma musicalidade ali também, mas são os títulos que eu penso assim de imediato. O sétimo é Eu Resido. O sexto é No Sangue Nordeste, no Sobrenome Brasil, Perfeito. que é a família Brasil, né? Que eu vou retratar no livro. E o quinto é Baralho Negro de uma Dama de Paus, assim. Perfeito. Pessoal, podem ficar tranquilos, tá? Que depois a gente vai fazer uma postagem com todos os livros da Kel, tudo certinho, onde vocês podem encontrar, Ixi. tá? Então podem ficar sossegados que vocês não serão largados, tá? Nesse sentido, podem ficar tranquilos que vocês terão todo o suporte aí para acessar esses conteúdos tão interessantes, esses materiais tão ricos que a Kel trouxe pra gente, tá? E uma última pergunta, antes, quer dizer, eu quero que você faça, no final a gente está nos direcionando para o finalzinho, mas eu queria fazer uma pergunta para você, um pouquinho, eu sei que ela parece genérica demais, mas eu acho muito importante trazê-la à tona sempre. Qual o papel da mídia dentro desse contexto de identificação de corpos trans? Então, falar disso hoje, a gente fica até surpresa, né? Porque tem muito mais materiais para olhar para esses corpos. Olha, eles existem do que antes. Aham. Isso é Isso é evidente, assim. Só que às vezes ainda falta um letramento, assim, né? De como que isso é feito, de o profissionalismo de como que isso é feito, né? Porque senão banaliza, aí fica uma forma muito insensível Era também. nessa questão que me causa um certo desconforto, a banalização, entendeu? Tem que Igual. tem que tomar muito cuidado porque qualquer coisa que eu faço é a mulher trans faz isso, 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 isso. tenho a personagem trans na novela tal, tem no Nossa, meu filme Deus do tal, céu. tem o personagem Olha trans. isso, como que isso é incrível, de como que isso é extraordinário. A gente está abrindo caminhos. Quem abre caminho é a gente. Sim. Não é quem tá falando que vai abrir, porque Uhum. é a força. É resistindo e resistindo e se formando e se atualizando e se permitindo a lidar com tudo isso. Assim, nada foi dado de graça e não foi assim que foi pensado para ser. Tá certo. Nossa, eu queria te perguntar mais coisas, mas enfim. O que você acha que a educação pode aprender quando escuta corpos e histórias como a sua? Acreditar que pessoas plurais elas vão produzir conteúdos e materiais ainda mais plurais, assim. É saber que não para na gente. Nós somos uma perspectiva para novas reflexões, assim. Ninguém tá aqui falando que, meu Deus, o que eu falo é ciência e acabou. Não. É quando você ouve novas fontes, você tem uma gama de novas formas de pensar, assim. Eu permito, eu possibilito. Tem pessoas que só são violentas porque elas nunca foram confrontadas, assim. Nunca chegou algo diferente para elas. A gente tem que lembrar que informação não é para todo mundo, Uhum. né? A formação, a educação não chega para todo mundo da mesma forma. Sim, Às vezes chega fragmentada, às vezes chega da forma que dá. Às vezes a televisão é a única fonte de informação que aquela que a pessoa pessoa tem. tem. Então não é que ela é ignorante, é o que ela tem. O universo dela é exatamente aquilo. Percebe? Então, como eu vou falar que ela aprendeu errado, que o que ela sabe não é interessante?
né? Então, é isso. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é responsabilidade. Responsabilidade. Perfeito. Professora, muitíssimo obrigado, gratidão, tá? Fiquei super contente desde o início, desde que eu te fiz esse convite, você já viu minha empolgação, né? Eu, não, pelo amor de Deus, vem! Eu tô super empolgado. Quando você falou assim, eu falei, já tô super empolgado, já tô pensando aqui no que a gente vai falar, mas quero que você me traga aí temas que você gostaria de trazer à tona. E quando eu li seu trabalho, eu fiquei, meu Deus, que trabalho lindo. Não sei se você permite, depois que eu divulgue o seu trabalho também para o pessoal, para o público, para que eles possam ler, para que eles possam ter acesso ao documento, enfim. Tá tudo bem? Você acha que Eu tranquilo? vou verificar as informações, Tá bom. mas eu te dou o retorno. Combinado, perfeito. Pessoal, nós chegamos assim agora, né, ao encerramento de mais um episódio do Pluralismo, tá? Agradeço vocês por estarem conosco, por nos ouvir, por nos assistirem, tá? Se você gostou do tema, gostou do conteúdo, compartilha com aquela pessoa que você tem um carinho, passa adiante, tá? Nos sigam nas redes sociais, aí nós estamos no Spotify como Pluralismo, nós estamos no YouTube como @pluralismo e o nosso e-mail de contato é o.pluralismo@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio. Muitíssimo obrigado e até logo.